Vamos lá, o tema da mensagem de hoje é uma só língua. Vamos juntos? No 3? 1, 2, 3. Uma só língua. Vai ser interessante porque é uma mensagem própria para a família num contexto geral, tá? Então, é importante a gente entender, prestar bastante atenção, porque é algo realmente que vai enriquecer o corpo, mas principalmente as nossas casas, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de ter um ambiente para falar da Tua Palavra, para falar do Senhor, para conhecer mais do Senhor, para viver para o Senhor. Obrigado porque o Senhor realmente é o centro de tudo. Cuide de cada um de nós. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nesse ambiente. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida. Que não fale aquilo que é confortável, mas que fale aquilo que realmente precisa ser falado para uma transformação completa e genuína. Obrigado, Deus. Cuide do nosso coração, cuide da essência, Pai, da nossa vida. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações e que realmente a semente que for lançada agora realmente caia no coração e realmente venha dar frutos para as nossas casas e nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Vamos lá. Diz o seguinte: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Algumas versões vão estar discursos. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com as línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Até aqui. Olha que doido, interessante que a mensagem, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre a mensagem da Torre de Babel. Não é a novela, tá? É só os bem mais velhos aí vão saber, né? O que é a Torre de Babel. Que eu acho que eu nem sei quem eram os personagens, mas tinha essa novela aí. Mas presta atenção numa coisa: o inimigo, ele não quer destruir uma casa na pancada. Ele não vai chegar dando soco, ele não vai chegar dando chute, ele não vai chegar chutando a porta assim, fazendo algazarra. Ele não quer realmente destruir um casamento com um terremoto. Ele simplesmente confunde a língua. Ele simplesmente faz com que a língua que seja estabelecida ali seja diferente. E hoje eu vou falar sobre isso porque a gente precisa voltar a ter uma língua única, uma linguagem única, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa empresa, enfim, porque é isso que muda completamente o curso da nossa vida, é isso que muda completamente a nossa casa. A Torre de Babel é uma torre que todos nós construímos, às vezes, indiretamente na nossa vida. É um projeto pessoal que a gente quer muito que aconteça a todo custo, sem nem perguntar para Deus se vai ser bom ou não, se é a vontade dele ou não, sem nem sequer perceber se isso vai ser benéfico para alguém ou não. A gente simplesmente olha para o nosso umbigo, cria um projeto, cria algo pessoal e faz com que aquilo tenha muita força para que a gente chegue em algum lugar sem nenhum motivo. Quantas vezes você talvez decidiu fazer tudo por conta? Às vezes você decidiu criar uma linguagem pessoal, algo que não agregava nada para ninguém. Essa história é interessante que ela começa ali, está lá no início da Bíblia, e ela vem depois do dilúvio, ou seja, tinham poucas pessoas na terra. Acabou o dilúvio, começou ali a povoar, e aquelas pessoas que estavam ali em Babel eram as pessoas que reiniciariam a terra. Por isso que é muito interessante, porque a Bíblia não detalha quantos habitantes tinham, mas se fala que eram todos os habitantes, eu não acredito que tinham
milhões, acredito que tinha um grupo de pessoas pequeno. E a Bíblia diz que realmente tinha toda a terra falava uma língua só. Só que é interessante que quando a Bíblia fala esse uma língua só, como vocês sabem, eu gosto de ir na raiz da palavra, língua no hebraico é safar, ou dabar, que significa discurso. E é interessante que não fala simplesmente de um lábio, não é um único vocabulário somente, não é esse o senso da coisa, é muito mais profundo. Fala sobre o significado dessa safar ou dabar, é muito mais profundo. Significa intenção, significa propósito, significa a intenção profunda de cada pessoa, ou seja, todos eles não é que falavam a língua portuguesa ou falavam a língua hebraica, enfim, todos eles tinham o mesmo propósito, todos eles tinham a mesma intenção. O que é muito interessante a gente prestar atenção, porque o Senhor fala que como todos eles tinham a mesma intenção, basicamente tudo que eles se propuseram a fazer era impossível não dar certo. Ou seja, se a gente pega isso para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, se todos nós tivermos a mesma linguagem, é impossível as coisas não caminharem para o lado positivo. É impossível as coisas que nós projetarmos a fazer, é impossível não dar certo. É interessante que esse povo se une, mas o que eles decidem fazer? Eles decidem fazer uma torre, uma cidade, para mostrar, para provar que eles eram melhores, para provar que eles poderiam chegar até Deus. Eles queriam realmente mostrar que eles estavam no controle das coisas. Infelizmente, indiretamente, nós construímos torres dessa forma na nossa vida. Que a gente vai vivendo a nossa vida. Obviamente, a gente não faz algo querendo mostrar para o Senhor que a gente consegue. Mas a gente faz numa autossuficiência que a gente nem chega a perguntar para o Senhor se esse caminho era o caminho que tínhamos que prosseguir. Então, ali eles constroem algo com a própria vontade deles. Só que uma só língua que eles usam uma unidade profunda, como vocês já sabem. A unidade gera... Amém. Vamos de novo. A unidade gera... Amém. Como a unidade gera autoridade, eles sabiam disso, só que eles usaram isso para o modo negativo. Eles usaram isso para um plano negativo, para algo ruim, para algo criado realmente para o próprio ego. Olha que Gênesis 11:6 fala, e isso é muito profundo, eu quero ler de novo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui para frente lhes será impossível. Isso é muito importante, isso você precisa pegar para a tua casa, porque Deus está dizendo uma verdade muito profunda. Quando uma só linguagem é falada, nada é impossível. Se você se juntar com a sua família a partir de hoje e começar com uma só linguagem, dali para frente nada mais vai ser impossível. E essa mensagem começou através de uma conversa que nós tivemos essa semana. Que a gente falava de algumas coisas que a gente falou, poxa, parece que aqui a gente perdeu um pouco a mão, aqui a gente parece que perdeu um pouco a vontade de sonhar, parece que a gente foi deixando algumas coisas de lado. E aí a gente começou a recalcular a rota. Isso é muito importante para toda casa, toda família. Todos os momentos, talvez toda semana, é importante o casal, a família sentar para recalcular a rota. Ou para ter a certeza de que a rota continua a mesma e que está todo mundo falando a mesma linguagem. Vocês vão entender melhor isso no decorrer da mensagem. Porque a unidade é o motor mais poderoso que temos debaixo do céu. Se estamos unidos, se estamos unânimes em algo, automaticamente nós temos autoridade para fazer ou desfazer. Isso serve para o bem e para o mal. Temos autoridade para fazer coisas boas e temos autoridade para desfazer coisas que Satanás fez contra a nossa casa. Por isso que é importante ter a mesma linguagem. E a pergunta que tem aqui para cada um de nós hoje é muito profundo e mais simples ao mesmo tempo. Se vocês entendem que a sua linguagem com a tua família, com a tua casa tem um poder, para o que está sendo usado esse poder? Está sendo usado para o bem? Está sendo usado para o mal? Está sendo usado para um bel prazer? Ou está sendo usado realmente para algo do reino? E aqui eu entro no primeiro ponto. A confusão nasce quando alguém troca de lado. Esse é o primeiro ponto. A confusão nasce quando alguém troca de lado. Olha que interessante, que Deus não desce. Primeiro, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Deus desce na terra para ver o que eles estão fazendo. Ou seja, eles estavam fazendo barulho mesmo. Eles estavam fazendo alguma coisa que chamou muito a atenção de Deus. Óbvio que Deus não precisaria descer, porque Ele é onipresente. Mas a Bíblia relata que Ele desceu ali para ver. Então é muito interessante isso, que eles fizeram algo que chamou a atenção de Deus. E esse algo é a unidade. Estarmos em unidade, na mesma língua, faz com que a gente chame a atenção de Deus de um modo diferente. Isso a gente precisa gravar no nosso coração. Só que aí ele fala, ele não desce lá e joga uma bomba. Ele desce lá e fala, eu vou confundir a língua desse povo.
Só que como vocês já sabem, Satanás imita tudo aquilo que Deus faz. Deus, ele mostra que se ele confunde a língua do povo, automaticamente o povo se dispersa. Se ele confunde a língua do povo, automaticamente o projeto que estava para ser concluído, ele acaba sendo perdido. Satanás, ele pega essa informação, ele entra na nossa casa e o que ele tenta fazer? Confundir a língua. Aí é onde o marido fala A, a esposa entende B, o filho entende C, vai cada um para um lado e a família se desmancha. Simplesmente assim, porque Satanás, ele não chega realmente jogando uma bomba. Ele aprendeu com Deus como fazer. Ele fala, eu não vou chegar lá e jogar uma contenda grande, porque eles vão perceber que sou eu. Eu vou chegar lá e vou jogar uma sementinha. Uma sementinha de uma contenda para que eles não se entendam. Basta cada um olhar para o próprio umbigo, cada um tentar a própria estrada e a guerra começa. A confusão de línguas em Gênesis é o início espiritual que apresenta na Bíblia, né? O início espiritual, se vocês conhecem a história da Babilônia, vocês vão ver que a Babilônia ela era vista por orgulho, autossuficiência, por depravação. Tudo começou por essa questão de simplesmente olhar para o próprio umbigo. Tudo começou com essa questão de eu sou autossuficiente, eu posso fazer aquilo que eu quero. Só que o juízo de Deus é interessante porque ele não separou por gênero os grupos. Ele não separou por família ou por hierarquia de idade. Pelo contrário, ele simplesmente confundiu as funções. E aqui é algo que eu preciso entrar com cada um de nós. Cada pessoa da sua família, da minha família, tem uma função. O homem tem o papel do homem, a mulher tem o papel da mulher, o filho tem o papel de filho. O parente tem o papel de parente. E eu vou detalhar isso para que a gente entenda, para que seja algo mais fácil da gente entender. O caos ali naquela cidade de Babilônia não foi instalado geograficamente. Não foi um tsunami que destruiu a cidade. Não, foi um caos instalado numa forma relacional. Se vocês forem ver, a maior parte das guerras, a maior parte dos problemas, os maiores problemas nos casamentos, normalmente começam de uma forma relacional. Tudo que estava indo bem, estava todo mundo se entendendo, do nada não se entende mais. E aí começa uma guerra. Os países estavam indo bem, os acordos estavam tudo certo, de repente alguém decide falar uma coisa, o país entende uma outra coisa, começa uma guerra. Então a comunicação é algo muito profundo para a continuação da nossa vida. E isso é exatamente o que acontece numa casa. Eu já vi famílias tentando sobreviver na Itália, eu sei como é que funciona. Todas as famílias estão tentando sobreviver, obviamente. Existem as dificuldades financeiras, existe a dificuldade da saudade, a dificuldade da língua para alguns, existe a solidão. É muito comum. Só que o que destrói realmente as famílias é o pai falar uma língua, a mãe falar outra língua e o filho falar outra língua. E eu não estou falando sobre língua portuguesa ou italiana. Eu estou falando sobre intenção, sobre propósito, sobre vontade, sobre desejos. Isso muda completamente o curso da nossa vida. Quando o marido decide liderar sozinho, sem ouvir a esposa, ele trocou a linguagem. Quando a esposa começa a liderar a casa, tomando as decisões, decidindo o que fazer, quando fazer, como fazer, trocou a linguagem. Quando o filho começa a ter muita autoridade dentro de casa, e às vezes os pais abaixam a bola para o filho, trocou a linguagem. Tudo isso, trocando a linguagem, faz com que a rota seja recalculada. E normalmente para o lado negativo. A gente precisa entender que cada um tem o seu papel. E muitas coisas começam a dificultar. Quando a esposa faz um pedido para o marido, por exemplo, amor, troca essa lâmpada. E aí 6 meses depois, amor, troca essa lâmpada. Não é que precisa também ficar cada 6 meses lembrando. A gente sabe que tem que trocar. A gente está vendo que tem que trocar. Não precisa ficar lembrando. Mas infelizmente acontece, e esse detalhe é uma confusão na linguagem. É uma confusão que atrapalha um relacionamento, que automaticamente faz cada um olhar para um lado. Que aí é onde a mulher começa com aquela frase de não adianta falar mais, você não me escuta. E basta essa frase para Satanás começar a ter êxito no seu projeto. Que ele já começa a perceber que cada um está falando uma língua. Ele já começa a perceber que realmente ele conseguiu manipular o que ele queria. Só que aí falando também dos parentes, porque existem pessoas aqui que têm parentes. Um cunhado, uma cunhada, um tio, uma tia que estão perto. Os pais, enfim. Os pais, quando eu falo os pais, eu estou falando de casais, casados que construíram uma família e têm os seus pais por perto.
Quando você constrói uma família, a sua família é você, sua esposa e seus filhos. Se não tem filhos, é você e sua esposa, sua família. O resto são familiares, são parentes. Para quem mora com os pais, a sua família são os seus pais. Amém? Vocês estão me acompanhando? Só que é interessante que quando um parente também de fora do núcleo familiar tenta se intrometer em estratégia, em decisão, ele também está confundindo a linguagem. Ele também está entrando numa língua que ele não foi convidado para entrar. Toda casa que desaba por dentro, antes de desabar, parou de falar a mesma língua. A gente precisa entender isso, que é muito importante para a nossa casa. Isso vai ser muito importante para todas as famílias aqui hoje. Eu sei que, às vezes, o dia a dia acaba sendo muito pesado. A rotina acaba sendo pesada. O tempo parece que a gente não tem conseguido administrar da forma que a gente administrou um dia. Só que toda essa pressão que nós vivemos no dia a dia é o suficiente para o inimigo se aproveitar e começar a confundir a língua. Por isso que a gente precisa ficar atento. O inimigo ele não precisa de um adultério para destruir um casamento. Ele precisa simplesmente de um silênciozinho de dias. Ele precisa de simplesmente 2 ou 3 noites que o casal vai dormir sem se acertar. Não precisa começar pelo topo. Ele vai realmente pelas beiradas. Ele precisa de um pensamento. Como você não me escuta mais. Faz o que você quiser. Ele precisa desse tipo de linguagem para ele realmente entrar num relacionamento e começar a administrar a casa de uma forma diferente. Ele precisa de um marido hóspede. O que é um marido hóspede? Um marido que está sempre trabalhando. Volta para casa já cansado, exausto. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Automaticamente a linguagem já começa a ser diferente. Isso realmente a gente precisa entender que existem, as mulheres normalmente têm muitas emoções acumuladas. Porque ficam em casa, cuida dos filhos, cuida da casa. E aí às vezes o marido chega cansado, não tem tempo para a esposa, não quer dividir a tarefa com a esposa porque fala, eu fiquei lá fora trabalhando o dia todo. E ela fala, eu fiquei aqui em casa o dia todo com a criança. Automaticamente as emoções ficam afloradas e cada um fala uma linguagem. Porque cada um quer defender o seu ponto de vista. Mas a linguagem dentro de casa ela precisa ser uma só. Existe uma só linguagem. E a linguagem é todo mundo ganha ou todo mundo perde. A não ser que você seja parente da Dilma, ninguém ganha e ninguém perde. Todo mundo ganha, todo mundo perde. E aí ninguém entende nada. Mas não é o caso das nossas famílias, amém? A gente precisa entender que realmente somos um time. Cada família é um time, é uma esquadra onde realmente nós precisamos nos fortalecer para vencer. Não existe aquela coisa de eu ganhei a discussão. Não. Ninguém ganhou a discussão. Chegou num consenso. Dali para frente a gente caminha junto. A gente precisa entender que, infelizmente, existem casais, existem famílias que se destroem, que ninguém traiu. Você vai chegar lá e vai falar, o que aconteceu? O amor acabou? Não, o amor não acabou. Existe ainda uma grande admiração, mas parece que não vai mais. Ninguém bateu, ninguém traiu, ninguém xingou, mas a linguagem mudou. O eu te amo vira faz o que você quiser. Se vira. O vamos conversar vira não adianta falar com você. E aí essas coisas pesam, essas coisas dividem a casa. Porque a linguagem já não é mais a mesma. E Deus, ele não interrompeu Babilônia porque ele queria condenar a humanidade. Pelo contrário, ele tinha um plano de restauração. Por isso que ele interrompeu aquele projeto. Se algumas coisas acontecem nas nossas casas, principalmente alguns desertos que parecem infinitos, é porque o Senhor está afunilando, Ele está tentando restaurar o plano original. Esse plano original começa cada um voltando para o seu lugar e assumindo a sua responsabilidade. E aqui eu entro no segundo ponto, que é cada um no seu lugar, mas todos na mesma voz. Esse é o segundo ponto. Cada um tem o seu lugar, mas todos têm a mesma voz. Paulo, ele começa a falar da família lá em Efésios 5, e Efésios 5, 21, ele fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ali ele começa a falar de família. Só que antes dele falar de marido, de esposa, Paulo ele estabelece um princípio profundo para todos, que é submissão mútua. Não existe um melhor ou um menor, um maior ou um menor. É uma submissão mútua. Isso não é uma hierarquia de opressão. Nem é uma opressão, na verdade. A gente precisa entender que o homem, ele dita a missão. Quando a mulher é vista como submissa é porque ela está debaixo de uma missão.
uma missão dada pelo marido, porque o papel do marido é dar a missão, o papel da esposa é seguir essa missão, mas não seguir essa missão por obrigação, é entender e caminhar junto nessa missão. A gente precisa entender que quando a família escolhe caminhar junto na mesma missão, no mesmo objetivo, no mesmo projeto, não tem nada que possa barrar essa família, não tem nada que possa barrar o seu projeto. E mesmo que você ainda more com seus pais, que eu sei que existem grandes pessoas aqui, não a maior, mas uma grande parte que mora com os pais, se você segue na mesma direção, mesmo que seus planos sejam outros para um futuro, atualmente, enquanto você caminha com os pais, a visão e a linguagem precisa ser a mesma, porque será bem sucedido para todo mundo, vai andar bem para todo mundo, vai prosperar todo mundo em todos os sentidos. Isso não é sobre valor, é sobre função. Não existe uma pessoa que tem mais ou menos valor dentro da casa. Existem pessoas que têm uma função X e aquele que tem a função Y. Isso é algo que a gente precisa entender. Infelizmente, hoje com essa cultura woke, a mulher a mulher submissa começou a ter uma vista de mulher sem valor. É uma coisa que não faz sentido. A mulher submissa não tem nada a ver com a mulher que não tem valor. Porque é uma mentalidade tão estranha, porque a mulher, ela não pode ser submissa dentro de casa, mas ela pode ser submissa na rua, onde tem um chefe, talvez opressor, que manda nessa mulher. Infelizmente, estão deturpando a visão de uma família, é uma criação demoníaca que vem deturpando o valor da família, que vem mudando o valor de homem e mulher. Infelizmente, a gente precisa ter essa mentalidade e olhar com muita cautela para isso, porque não existe um mais valioso ou menos valioso. O general, não é porque ele é general que ele tem mais valor do que um soldado. Eles precisam um do outro. Cada um tem uma função, mas ambos, humanamente falando, como seres humanos, e principalmente no olhar de Deus, ambos têm o mesmo valor. O soldado e o general têm o mesmo valor perante o Senhor. Só que, obviamente, existe uma hierarquia. Precisa ter hierarquia para tudo, porque existem ordens. A hierarquia traz ordem. Ordem traz uma linguagem. Linguagem nada mais é do que uma cultura. É uma cultura onde a gente abraça essa cultura e a gente vive essa cultura. Se você chega aqui na igreja, você vai entender que existe uma cultura. Existe a cultura do horário, existe a cultura da ordem, da decência, de tentar buscar ter tudo o mais perfeito possível, de acordo com as limitações também que a igreja tem. Mas é uma cultura criada, uma linguagem criada. Um soldado, ele realmente também vive dentro de uma cultura, dentro de uma ordem. E é exatamente isso que aconteceu em Babel. Aconteceu essa confusão de linguagem. Todo mundo queria ser empoderado. Todo mundo queria ser o comandante da obra. E qual foi o resultado? Ruína, confusão total. Todo mundo queria mandar na obra. Todo mundo tinha a mesma visão. Só que era um lado negativo. A aplicação de Paulo aqui é interessante. E agora eu vou ser mais direto. E eu vou falar de cada pessoa específica. Por exemplo, o pai. Abre em Efésios 6, versículo 4, por favor. Diz o seguinte: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Obviamente, aqui está falando de pai e mãe. Só que esse papel, principalmente quando fala no sentido histórico, esse papel de instrução e disciplina vem do pai. Então, pais, entendam que o papel de vocês é educar, é disciplinar e instruir. É mostrar, não... A instrução vai muito além de vamos para a igreja. Eu vou falar do sentido de igreja, que acho que é a linguagem que todo mundo vai entender. A instrução é faça o que eu faço. Essa é a instrução que o pai tem que dar para o filho. Eu já falei esses exemplos para vocês, mas para alguns ainda é novo. O Mateus, nosso filho, tem 6 anos, e não adianta eu falar para ele, você tem que orar, ele não vai entender. Ele faz porque ele vê a gente fazendo. Talvez ele não entende da mesma forma, mas ele vê a gente fazendo e ele copia. A instrução dada pelos pais para os filhos é muito mais faça o que eu faço do que faça o que eu falo. Porque o faça o que eu falo nem sempre tem o mesmo valor. Os filhos, eles vão olhar nos pais aquilo que eles querem fazer. Então, pai, o seu papel não é somente de ser o mantenedor. A gente, como pais, às vezes como homens, a gente se esconde atrás desse papel de mantenedor. Só que a gente tem que ser, sim, amigo. Nós temos, sim, que ser o sacerdote. O papel do sacerdote é aquele que é o primeiro que ora.
é o primeiro que busca pela família, é o primeiro que pede perdão, é o primeiro que chama para uma conversa. Esse é o papel do homem. É o primeiro realmente que tenta resolver o problema. Esse é o papel do homem. É o homem que fala, olha, temos um problema dentro de casa. Senta aqui para a gente conversar. Senta aqui para a gente decidir. Não faz sentido, pelo menos na minha cabeça, com base naquilo que vemos na Bíblia, o homem que não consegue sentar para ter uma conversa franca com a esposa. Ou o homem que consegue dormir sem falar com a esposa. Para ele está tudo bem, é normal não ter um contato com a esposa. Não faz sentido nenhum. Agora para as mães ou para as mulheres, Provérbio 31 descreve a mulher virtuosa. Eu não vou abrir Provérbio 31, porque acaba sendo muito extenso. Só que uma mulher virtuosa não é uma mulher passiva. O que seria mulher passiva? Não é aquela mulher que fala sim, senhor, ou sim, senhora para tudo. Não é isso. A mulher virtuosa é uma mulher forte, é uma mulher extraordinária, é uma mulher realmente que administra bem, é uma mulher que trabalha, não necessariamente trabalha na rua. Porque em casa, para as mulheres, vocês vão falar muito mais claro, com mais clareza do que eu, o trabalho dentro de casa às vezes é mais árduo do que o trabalho fora, né? Então, para as mulheres, é aquela que administra, aquela que trabalha, aquela que aconselha com sabedoria. Essa é a mulher virtuosa. É interessante que a palavra virtuosa na raiz do hebraico é guerreira. Então, é uma mulher guerreira. A mulher virtuosa é uma mulher guerreira. O papel da mãe não é de se anular. O papel da mulher nunca foi de se anular. Pelo contrário, é reinar lado a lado com o homem. O papel da mulher é realmente de seguir instruindo os filhos juntamente com os homens. É reinar dentro do lar, sendo a voz de sabedoria do marido. Eu, particularmente, sempre que tem alguma coisa, alguma questão para resolver, alguma reunião para decidir, enfim, alguma questão mais profunda, mesmo que eu já tenha uma opinião, eu chamo a pastora e falo, amor, eu preciso decidir isso, isso e isso. O que você acha? Eu pensei em fazer isso, isso e isso. E aí ela vem com a voz de sabedoria. Às vezes a voz de sabedoria dela, ela me fala, vai orar. Para alguns homens isso é ofensivo. Mas não, ela também está sendo boca de Deus. Porque ela está dizendo, eu não tenho uma alternativa. O Senhor vai ter algo muito melhor do que eu para falar. Isso também é sabedoria da mulher virtuosa. Gênesis 2:18, o Senhor diz o seguinte, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Algumas versões estão dizendo, uma ajudadora idônea. E eu frisei isso para vocês entenderem que no hebraico esse idônea é Ezer Kenedo, que significa literalmente um socorro que está à altura. Normalmente isso é usado para quando fala do socorro de Deus perante a Israel. Olha a importância do socorro de uma mulher dentro de uma casa. É comparado ao socorro de Deus perante Israel. Ou seja, a mulher, ela tem um papel de extrema força dentro da casa. Por isso que essa palavra é muito profunda também para as mulheres. A mulher é o termômetro de uma casa. Os homens devem saber, as crianças também. Se a mulher acorda num período delicado, acabou. Aí o filho chega, pai, o que a mãe tem? Sei lá, tá doida. Mas ela só está num período comum. Ela está doida. É melhor não falar nada, deixa quieto, não fala nada, a gente resolve. Deixa entre a gente. Porque a gente sabe que é um pavio que está extremamente curto. Se a gente mexer, aquela bomba explode. Então, deixa no cantinho dela. Mas, em contrapartida, se a mulher acorda num dia extremamente feliz, com vontade de ganhar o mundo, automaticamente a família já levanta na mesma intensidade. Todo mundo acorda na mesma alegria, todo mundo acorda na mesma intensidade. Eu não estou falando isso para trazer peso para as mulheres de que vocês têm que acordar bem ou não. Não é sobre isso, mas é sobre cada um entender o seu papel. Tem dias que a mulher não está bem, o papel do homem é fazer de tudo para que ela fique bem. A gente vai errar mesmo assim. Mesmo trazendo chocolate, mesmo colocando um filme, a gente vai errar. Porque ela não queria aquele chocolate, ela não queria aquele filme, não queria naquele momento. Mas a gente tenta. Mas é importante a gente entender que cada um tem o seu papel. A mãe, ela não é sombra de ninguém. Na verdade, ela é a raiz de uma árvore que segura a árvore inteira. A mulher é a raiz da árvore, a mulher é o pilar da casa que segura a casa inteira. Por isso que é tão importante que os homens tratem a mulher de uma forma diferente, porque realmente a mulher, ela tem um papel importantíssimo dentro de uma casa. E tudo isso ainda estou falando de linguagem. E aqui agora eu entro na parte dos filhos, Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 3. Diz o seguinte, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre o seu pai e sua mãe,
esse é o primeiro mandamento com promessa, se honrar o pai e a mãe, tudo lhe irá bem e terás vida longa na terra. Aqui, eu imagino que Deus, quando Ele fala esse mandamento, eu imagino Ele realmente como um pai. Tipo, segurando um chinelo e falando, honra o teu pai e a tua mãe, que tudo vai dar certo na sua vida. Não que seja uma ameaça, mas para um bom filho, a gente já entendeu o recado. Então, honra o pai e a mãe. Só que é interessante, filhos, que principalmente você que fala muito bem o italiano, acredito não, eu sei que tem aqui porque eu conheço. Mas principalmente você, filho, que fala muito bem o italiano, e seu pai ainda fala quindi, sua mãe fala esci c'è pioggia, não fica zombando. Não, é claro que uma zoadinha às vezes, né, te está, né? Mas, o fato de você falar bem o italiano não te dá autoridade na sua casa. O fato de você falar o italiano melhor do que a tua família não te dá autoridade de resolução dentro da sua casa. Pelo contrário, você precisa se colocar num papel de ter uma postura de um coração que honra. No papel de uma postura... Tá rindo, né, Jefão? Você falava assim no começo. Tô ligado, todo mundo fala assim. No começo é pesado. Mas língua de honra é sobre a postura do coração. É sobre entender que nossos pais, eles precisam ser honrados independente daquilo que eles fazem contra nós. Existem pessoas que falam, poxa, pastor, como é que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, sendo que eles me abandonaram? A Bíblia não fala honre teu pai e tua mãe se eles não te abandonaram. Manda honrar o pai e a mãe. Se você sabe quem é o teu pai e tua mãe, se você tem o pai e a mãe, honra. A linguagem de honra é profunda, a linguagem de honra é interessante. E a língua de honra é realmente a postura do coração. O que a postura do meu coração requer, o que a postura do meu coração comunica para os meus pais. É importante a gente ter essa mentalidade. Para os parentes, para quem tem parente, aqui eu preciso ser pastoral e firme ao mesmo tempo. Tio, prima, cunhado, sogra, para quem tem a sogra perto aí, Deus abençoe. Vocês são bênção quando ajuda a construir de fora. Mas infelizmente é um veneno quando tenta governar uma casa que não é tua. É importante a gente ter essa mentalidade. Eu sei que isso é profundo, eu sei que machuca, mas é verdade. A gente não pode tentar se intrometer ou tentar governar uma casa que eu não fui chamado para governar. Por isso que cada um precisa... É como diz, tinha uma pastora no Brasil, né, cantava cada um no seu quadrado. Cada um tem que estar no seu quadrado. Não sei se é uma pastora, acho que é uma pastora. Cada um tem que estar no seu caminho, missionária, no seu quadrado, na sua casa, na sua família, cada um cuidando daquilo que o Senhor confiou a você. Porque a tua família é algo que o Senhor confiou a você. Não faz sentido você estar... Não, mas eu sei que fulano lá, o meu primo, está precisando de uma coisa. Você sabe, ajuda de fora. Você não tem que ajudar de dentro. Porque a tendência do ser humano é tentar fazer o papel de Deus. É chegar e tentar resolver toda a situação para tudo e para todos. Às vezes antes eu era visto às vezes como uma pessoa egocêntrica, ou até às vezes uma pessoa que olhava muito para o próprio umbigo nessa questão. Porque às vezes a família falava, como é que está aí na Europa? Deixa eu ir para aí e tal. E meu irmão era o cara que falava, vem todo mundo, cabe na minha casa. E eu era o cara que falava, Deus não mandou você vir para minha casa. É porque é verdade, porque às vezes a gente entra num deserto que a gente não foi chamado para entrar. Às vezes a gente acaba mergulhando de cabeça em um deserto onde Deus falou para você não entrar. E aí depois a gente fala, poxa Deus, por que a minha vida está assim? Ele fala, você começou um projeto que eu não mandei. Você se intrometeu numa família que eu não mandei. Ou você trouxe uma família para a sua que eu também não mandei. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque obviamente as nossas emoções acabam falando alto. Às vezes temos sim a intenção de falar, poxa, eu queria muito meu tio aqui perto, queria muito meu pai aqui perto, óbvio que eu queria meus pais aqui perto. Tem uma irmã também que mora no Brasil que seria uma bênção ter eles aqui. Porém, eu sei quão dificultoso seria se eu trouxesse para minha casa. Talvez todo mundo entraria no mesmo problema. Ao invés de eu resolver um problema, eu arrumaria um problema que não tinha. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente para nós que já estamos aqui, que talvez temos parentes no Brasil, vigia antes de fazer um convite. Toma cuidado, presta atenção. É óbvio, você não vai deixar de ajudar se a pessoa vier, você não vai deixar a pessoa na rua, mas tome muito cuidado, não seja você o iniciador do projeto, não seja você o patrocinador do projeto se Deus não mandou. Se Deus mandou, faça realmente com profundidade, mas se Deus não mandou, toma cuidado, porque às vezes você entra num projeto que o Senhor não pediu para você entrar.
A Bíblia é muito clara, porque existe um princípio que diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixar não significa abandono, tá, gente? Não é que você que já não mora mais com seus pais, abandonou os teus pais. Ou você que mora já com seus pais, quando casar, não é que vai abandonar os seus pais, não é isso. Mas significa mudança de prioridade. Um dia a minha prioridade foi os meus pais. Hoje a minha prioridade tem que ser minha esposa e meus filhos. Porque chega um momento que, infelizmente, existem adultos que são adultos, mas às vezes têm postura de meninos. Tem família, já instituiu família, mas às vezes a prioridade ainda é o pai e a mãe. Às vezes ouve muito mais um conselho da mãe do que o conselho da esposa, que está todos os dias presente. Não faz sentido. A gente precisa entender que a gente precisa abençoar a família, cuidar da família, fazer o que quiser com a família. Só que a gente precisa fazer isso de fora, quando está falando da família do outro. Porque quando a gente invade o espaço de alguém, quando a gente entra num lugar que a gente não é convidado, e mesmo que convidado, a gente, biblicamente, estamos fazendo algo errado, a gente precisa entender que a gente está atrapalhando um processo. É óbvio, eu entendo realidade, eu entendo pessoas que dividem despesa, dividem o carro, dividem o apartamento, dividem o Netflix, eu entendo essas coisas. Mas a grande questão é que você estar apertado no espaço não pode significar apertado na autoridade. Não pode... Cada um precisa realmente saber o seu lugar de voz. Teve um momento no início da nossa vida, que por 1 ano e 8 meses, acredito, a gente morou junto com o Tiago e com a Jéssica. Na mesma casa, uma casa gigante, graças a Deus é uma casa gigante, do tamanho desse altar aqui. E a gente morava 4 adultos na casa. Só que, óbvio, a casa era dele, a gente chegou. A gente veio, como eu disse, né, ele era, não, vem para cá, cabe todo mundo, a casa aqui é gigante, sabe? Tem quarto para todo mundo. Tinha que esperar eles saírem para a gente entrar na casa. Mas Deus é bom. Só que não significava que ele tinha lugar de voz no meu casamento. E nem eu tinha lugar de voz no casamento dele. Cada um tem lugar de voz na sua casa. Para quem isso no caso de quem divide. Eu entendo que dividir aluguel é economia. Só que dividir autoridade é confusão. Então, se precisar dividir um aluguel, que eu sei que isso é uma realidade na Europa, se precisar dividir um carro, entenda que você só divide aquele bem, você não divide a autoridade. A autoridade, cada um tem a sua dentro da sua casa. Isso não pode ser confundido. E aqui entro já no terceiro ponto, voltar ao essencial, a língua do Evangelho. Estava falando de Babel, só que agora a gente vai para um contraponto. Atos 2, não precisa abrir, mas você vai entender, o dia de Pentecostes. Todo mundo conhece essa parte? Já ouviu, pelo menos? Amém? Em Babel, o povo falava uma só linguagem, e aí eles se dispersaram por causa de uma confusão de língua, que o Senhor realmente plantou aquilo ali. Em Atos, o povo era diferente, a língua era diferente, as nações eram diferentes, postura, cultura, era tudo diferente. Mas como eles tinham uma só língua, focado em um único projeto, aconteceu algo fantástico na vida deles. Isso não é coincidência. É Deus realmente reescrevendo Babel. É Ele mostrando que se estivermos em uma só linguagem, para algo realmente benéfico, pode ter certeza que isso vai não só trazer autoridade, mas vai trazer realmente algo diferente para a nossa vida. Em Babel, Deus confunde a língua para impedir o orgulho humano. Em Pentecoste, o Espírito Santo unifica os corações diferentes. São corações diferentes, mas uma mensagem única. O Evangelho de Cristo é a mensagem única. A gente precisa entender que, independente de qual seja o plano da tua casa, o objetivo da tua casa, a linguagem única é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo vai além. Não importa se aqui a gente fala italiano, no Brasil fala português. Independente do país, o Evangelho de Cristo é a mesma língua. Isso é a mesma coisa. E aqui está o segredo que a igreja do dia de hoje, infelizmente, esqueceu. A unidade bíblica. A unidade bíblica nunca foi sobre ter uma mesma opinião para tudo. Quem esteve aqui no dia que veio o pastor Renatinho, lá da Inglaterra, ele falou sobre isso. Não é ter uma mesma opinião para tudo, mas é sobre ter uma mesma mensagem, que é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo precisa ser a mesma para todo mundo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele fala algo interessante para nós. Ele diz: irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim
as divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósitos. Algumas versões estão, antes tenham a mesma linguagem, unidas em pensamento e propósito. Igreja, quanta energia a gente gasta discutindo coisas irrelevantes? Sejam sinceros. Discutindo o que não importa. Discutindo o horário de culto. Pode ou não pode usar calça, pode ou não pode pintar a unha, pode ou não pode cortar o cabelo, fazer a barba. É muita energia gasta em coisas desnecessárias. E pouco tempo falando do Evangelho de Cristo. Existem muitos experts em anticristo. E pouquíssimos experts em Cristo. Tem muita gente pregando anticristo. E pouca gente falando de Cristo. Principalmente nesse momento de Copa, acho que todo mundo deve ter visto. Não é possível que só o meu algoritmo foi contaminado com isso. Mas tudo é conspiração. É o Messi que batizou o Lamine Yamal, esqueci o nome do menino. Yamal, é o Cristiano Ronaldo que ia ser campeão e foi eliminado, coitado. Coitado, né? O cara é bom, né, velho? Mas poucos que realmente se levantam para falar de Cristo. É muita gente falando do anticristo. É muita gente dando palco para quem não merece. Gente, se ele for aparecer, ele vai aparecer, e quando for aparecer, apareceu. Aí tem que estar focado em Cristo, porque até nisso existe problemas teológicos. Porque uns acreditam que a gente não vai participar da grande tribulação, outros acreditam que participaremos da grande tribulação. Gente, em poucas palavras, não faz sentido ficar focado nisso. Vamos focar em Cristo. Não importa se vamos ou não participar da grande tribulação. O que importa é que Jesus volta para nos buscar, amém? Essa tem que ser a única linguagem. Só que, infelizmente, a gente discute muita coisa. Discute estilo de música, discute preferência de horário para o culto, discute tradições. É muita chatice. A gente esquece de falar da única coisa, que é Cristo crucificado, ressurreto e que vai voltar. Essa é a única mensagem que importa. Independente da sua mentalidade, independente de qual igreja você veio. Porque a igreja na Europa ela é muito desafiadora, não só porque cada um vem de um lugar do Brasil, mas cada um vem de um lugar do Brasil e cada um vem de um estilo de igreja. Só que ainda assim, se você vem de uma assembleia no Brasil, a Assembleia de Deus aqui vai ser diferente. Porque a linguagem está sendo diferente. Porque você talvez não está falando a mesma linguagem daqui. A gente precisa ter essa mentalidade. Você quer começar realmente a prosperar, e eu não estou falando de riqueza financeira somente. Se você quer realmente começar a prosperar, abre mão daquilo que não importa. Para de falar do que não importa, do que não agrega em nada. Se o assunto é relevante, não dá palpite, não dá continuidade. Não vai levar ninguém a lugar nenhum, não dá continuidade. Está falando de pessoas que não estão presentes, não dá continuidade. Fala de coisa que é muito melhor. Falar de coisa é muito mais saudável. A gente precisa ter essa mentalidade, realmente abrir a mão, deixar realmente esse tipo de assunto passar e segurar junto com as duas mãos realmente o amor de Cristo. A mensagem da cruz, o arrependimento, a santidade. Isso é muito mais importante. Ainda existe alguém aqui que tem esperança na volta de Cristo? A gente precisa ter esperança todos os dias. A volta de Cristo é real. Eu sei que talvez assim como eu, você deve ter escutado desde a época que você era uma criança e assistiu o Yuji Tamashiro lá, PlayStation, na SBT, que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E aí parece que ele perdeu o caminho. Mas não, gente, ele vai voltar. A gente não pode perder essa esperança. Essa tem que ser a nossa linguagem. A gente precisa parar de discutir detalhe, porque quem discute detalhe está construindo torre. E a gente tem que construir altar, não construir torre. Não é mais tempo de ficar construindo torre. Uma só língua é realmente deixar de lado o que não importa e começar a construir altar. O diabo ele não precisa tirar a tua fé. Ele só precisa começar a te distrair com o que não importa. E é o que normalmente acontece. Ele começa a distrair as pessoas com aquilo que realmente não importa. E, gente, de verdade, eu penso em vocês durante o meu dia, tá? Eu penso mesmo, eu oro, eu falo, poxa, tal pessoa não veio essa semana, o que está acontecendo, será que precisa de alguma coisa? Alguns aqui já receberam mensagem minha aleatória, assim, está tudo bem por aí e tal. Não é que eu sou um curioso e quero saber da sua vida, não. Eu realmente estou pensando em você, o Senhor me colocou você no meu coração e eu precisava saber se estava tudo bem. Eu sei que pessoas vieram para o Brasil tentando realmente manter uma vida de fé. Eu entendo que você talvez
tá longe, né, daquilo que você estava acostumado. Talvez você está longe da igreja que você foi batizado. Você está longe do pastor que te instruiu nos primeiros passos da igreja. Eu entendo tudo isso. Só que a gente precisa entender que tudo isso vira um problema quando a língua não é a mesma. Porque você poderia estar lá com o seu pastor anterior, com a sua igreja anterior. Se a sua linguagem não for a mesma daquela família, daquela igreja, daquele pastor, não tem como prosperar. Se você quer prosperar, você precisa falar a linguagem atual do ambiente atual. Se você decidiu sair do Brasil, a sua linguagem agora tem que ser da cultura italiana. Como é a cultura italiana? Eu preciso falar a linguagem da cultura italiana. Eu não estou falando da língua italiana. Pode continuar falando seu quindi. Não é isso. Eu estou falando sobre a questão de uma postura, de entender realmente sobre a cultura, sobre o propósito, sobre aquilo que eu fui criado, o que eu fui chamado para fazer nesse ambiente que eu estou. É sobre isso. É sobre realmente a gente entender que, independente de traduções, liturgia, esquema de culto, eu fui chamado para estar aqui, eu vou falar a linguagem que é falada aqui. E eu vou viver essa linguagem, porque se nós falarmos uma só linguagem, não tem nada que nos impeça. A gente tem que ter essa mentalidade, desde a nossa casa. Isso não é só sobre igreja. Nunca foi sobre tradição, sobre liturgia, esquema de culto. É sobre a linguagem do evangelho. Eu já vi realmente igrejas serem divididas por conta de pecado, já vi igreja ser dividida por conta de heresia. Mas o que mais divide as igrejas nos dias de hoje é a linguagem. É uma linguagem deturpada. Infelizmente, porque um queria um estilo de culto, o outro queria outro. Um queria parede branca, o outro queria parede preta. Aí sai da igreja porque a parede é preta. Aí sai da igreja porque o pastor tem tatuagem. Aí sai da igreja porque não sei quem usa calça. Qual o sentido? Eu não estou dando recado, tá? Porque aqui nunca aconteceu isso, graças a Deus. Mas é realmente será que a gente está entendendo qual é a linguagem do evangelho? Será que a gente está vivendo realmente a linguagem do evangelho? E é exatamente aqui que eu quero trazer uma aplicação mais prática do último ponto. Porque realmente falar a mesma língua não pode ser só teoria. É realmente uma atitude diária, de cada área da nossa vida. E o último ponto é, a língua que você fala serve para todas as áreas da sua vida. Olha o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Olha que interessante. Ele fala, concordando sinceramente uns com os outros. É fato que nem sempre a gente vai concordar, mas precisa fazer de tudo, precisa fazer o possível para entrar numa concordância. Porque se estamos no mesmo propósito, numa mesma forma de pensar, por que não concordamos? Não faz sentido. Então talvez eu esteja no ambiente errado. Então talvez eu esteja no lugar errado, na igreja errada, no trabalho errado, no país errado. Existem pessoas que não concordam com a forma que a questura trabalha. Mas é assim que eles trabalham, vai fazer o quê? Você tem duas opções, ou aceita ou volta para casa. É a verdade. Eles mesmos falam isso. E eles não estão errados, embora isso seja ofensivo para nós. Mas eles não estão errados. Isso serve para a igreja que você congrega. Ah, mas o pastor lá, ele traz umas coisas. Eu quero que ele me traga uma mensagem para eu sair da igreja e arrumar um emprego melhor e começar a ganhar mais dinheiro. Não é isso que é a linguagem daqui. A linguagem daqui é para que a gente volte a ser cristão. Da forma que um dia perdemos na essência no meio do caminho. Se isso não te faz bem, infelizmente, me desculpe, mas eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui realmente para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Porque eu sei o que Ele me cobra quando eu não entrego o que Ele manda eu entregar. Então a gente precisa ter uma mentalidade, uma postura madura. Quando éramos meninos, fazíamos coisas de meninos. Agora que somos adultos, fazemos coisas de adultos. E entendemos que existem momentos, sim, de falar de coisa boa, de falar de prosperidade. E existem momentos de recalcular a rota e voltar para o Evangelho. Aí logo depois, Paulo continua dizendo ali no versículo 3, do 3 ao 5, que ele diz, não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Olha que interessante, isso normalmente a gente costuma fazer. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. É difícil isso. Porque eu acabei de falar que essa linguagem serve para todos os ambientes. Aí você vai falar, poxa, se eu usar essa linguagem e considerar os outros maiores do que eu, na empresa que eu trabalho, eu não vou crescer nunca. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. No versículo 4 ele diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se, também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Paulo, ele nos mostra uma linguagem que constrói. Falando essa linguagem todos juntos, lembra o que a gente leu lá em Gênesis 11:6?
nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Se todos nós falarmos essa linguagem de Paulo, nada do que a gente se propuser a fazer será impossível. Se juntos, eu não estou falando só de igreja, se você com a sua família, você marido, com a tua esposa, com os seus filhos, sentarem e decidirem a partir do dia de hoje, falar a mesma linguagem, nada do que vocês propuserem fazer será impossível. Porque vocês decidiram falar a mesma linguagem. Qual linguagem? Essa linguagem que Paulo acabou de falar. De se colocar em segundo lugar, de realmente olhar para o... Ah, mas pastor, isso é muito altruísmo. Sim, esse é o evangelho. É ser altruísta, é olhar para o próximo. Sabe por quê? Quando a gente olha para o próximo, sempre tem alguém olhando para nós. Sempre tem alguém para cuidar do nosso. É muito normal. Quando você deixa de cuidar de alguém, a catena trava. A linha de produção trava. Porque você deixou de fazer alguma coisa, automaticamente alguém deixou de fazer algo por você. Isso é muito automático. Eu não faço porque eu sei que alguém vai fazer. Eu simplesmente faço, alguém vai fazer. Vocês já sabem de inúmeras histórias nossas aqui. Há um dia que eu dei um relógio, semana seguinte eu ganhei um relógio. A gente deu um carro, depois ganhei um carro. É muito automático. É automático as coisas de Deus. Mas eu não faço porque eu quero receber. Eu faço porque eu entendi que é uma linha de produção. Eu preciso abençoar, automaticamente alguém me abençoa. Ah, mas pastor, se eu perder tempo orando por alguém? Não, pelo amor de Deus, você está orando por alguém, pode ter certeza que os intercessores dessa igreja estão orando por você. Ah, mas eles nem sabem o que eu estou passando, mas o Espírito Santo sabe, sopra para eles. A Val já teve 15 sonhos com cada um aqui. Se bobear essa noite, ela já teve outro. E às vezes o Senhor mostra realmente algo que é importante, algo de alguém que a pessoa não abriu, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo fala. A gente precisa entender que essa linguagem, ela serve sim para o dia a dia. No trabalho, por exemplo, para você que trabalha em fábrica, limpeza, construção, cuidado com os idosos, enfim, qualquer trabalho que seja. Eu sei que às vezes a gente está longe do reconhecimento financeiro que merecemos. Só que a língua que Deus pede para você falar hoje é a linguagem de excelência silenciosa. Como assim, pastor? Colossenses, capítulo 3, versículo 23 diz: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Olha que interessante isso. A linguagem que o Senhor pede para você no âmbito profissional hoje é realmente uma linguagem de excelência silenciosa. Não importa se seu patrão não sabe o seu valor, porque o céu está anotando cada um dos seus esforços. O céu está anotando cada dia difícil que você está tendo. Nada passa batido. O céu está anotando cada oferta que você deu. O céu está anotando cada bem que você fez por alguém. Nada passa batido pelo Senhor. Está tudo escrito. Fica tranquilo, no momento certo você vai colher. Mas o problema do ser humano é que a gente quer tudo muito rápido. A gente planta hoje e quer que cresça hoje. A gente plantou lá um girassol, todo dia o Mateus ia lá ver o girassol. Quando ele parou de ir, o negócio saiu. Mas morreu, porque a gente esqueceu de pôr água. Mas, enfim, a gente tentou fazer dar certo. No ministério, se você serve na igreja, no louvor, na recepção, cuidando das crianças, enfim, a linguagem que precisa ser falada hoje é a linguagem de unidade. Gente, nunca deveria ter uma linguagem de comparação aqui na igreja. Não importa se o Bruno William errou o solo e o Patrick acertou. Não importa. Mas a linguagem não é de comparação aqui em cima do altar. A linguagem não é de comparação para quem está servindo no templo. Não é de comparação para quem sabe ou não lidar com as crianças. A linguagem é uma linguagem de unidade. Estamos juntos para cuidar do corpo juntos. Lembra que eu falei na semana passada sobre o corpo? É o próprio corpo que cuida do corpo. É o próprio corpo que alimenta o corpo. Estamos aqui para falar a mesma linguagem. Se a gente se unir realmente para falar a mesma linguagem, a gente tem muita potência na nossa mão. Vocês já viram governos serem derrubados porque o povo se uniu para falar a mesma linguagem. Imagina o povo crente, imagina o povo de Deus, se ele se une realmente para falar a mesma linguagem. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Por que a gente não se junta para falar a mesma linguagem, para guerrear a mesma guerra? É simples, seria muito mais simples, seria muito mais leve. O ministério, gente, ele não é vitrine. O altar, ele não é uma vitrine. O altar, ele realmente não é sobre competição, é sobre serviço. A igreja não é sobre competição, é sobre serviço. É sobre servir o próximo, cuidar do próximo. Essa tem que ser a nossa linguagem, uma linguagem de cuidado, de amor. No casamento, volte a falar a língua do começo.
Sabe o começo do namoro? Aquela ansiedade que você tinha para encontrar, tudo bem que hoje já encontra, acordou já encontra. Mas crie um ambiente, uma expectativa de um encontro, uma expectativa de sair, de um jantar. Criem isso, porque é muito importante. Ah, mas pastor, a gente não tem dinheiro. Vai fazer um passeio no parque. Porque quando era adolescente dava um jeito. Fazia um passeio sem gastar nada e era muito bom. Qual que é a diferença do dia de hoje? Óbvio, eu sei que existem diferenças. Também não sou abobado. Às vezes parece. Mas é só uma forma de andar e o jeito de falar. Mas a gente precisa entender que essas coisas são importantes. Essa linguagem precisa voltar a ser falada. Para realmente retomar o casamento. Uma só carne significa uma só língua. E isso realmente não são dois monólogos dividindo o mesmo teto. Existem casais que são assim. Só a esposa fala, o marido fica quieto. Ou só o marido fala, a esposa fica quieta. Não, ambos precisam ter relacionamento, conversa, isso é importante. O casamento ele não morre só por conta de traição. Morre por conta de confusão de linguagem. Então a linguagem hoje realmente retome a linguagem do início do casamento. Parecia que tudo era muito bom, tudo era muito perfeito. Ah, mas antes ele era um galã, hoje ele é um galão. Vocês já ouviram isso? Não importa, volta na linguagem original. Ainda é a mesma pessoa que você casou. Ah, mas eu me arrependi. Paciência, se vira. Dá um jeito de amar, precisa continuar amando. É uma escolha diária. E isso realmente precisa ser a essência. Falando da família, os agregados. Mas na família no modo geral também. Volte a tua casa para o altar. Quando é que você perdeu aquela coisa de eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Quando é que perdeu essa essência? Aquela coisa de não, todo mundo vai sim para a igreja. Não, vai sim, vamos levantar, vai todo mundo, se troca. A minha mãe era assim. Não, vai para a igreja sim. E ainda ia batendo por sílaba. Vai para a igreja porque você tem que ir para a igreja. E tudo bem. Não gostava, a gente não gostava. Mas deu certo. Hoje eu tenho temor, hoje eu entendo o significado da coisa. Mas realmente, quando é que a gente perdeu essa essência de eu e minha casa serviremos ao Senhor? Infelizmente, existem princípios que foram deixados de lado. Não deixe realmente a sua fé virar um assunto dominical. O que eu quero dizer com isso? Não é possível que dentro de uma casa, de uma família, onde existem pessoas, a gente só fala de Jesus no domingo. E olhe lá ainda, porque não é nem que fala de Jesus, é porque a gente foi para a igreja. Peguem o hábito de falar de Jesus. Peguem o hábito, para quem tem filho, que o filho fica na classinha aqui, que eles são muito bem cuidados. A classinha ainda não está boa, mas vai ficar melhor, em nome de Jesus. Tá reestruturando. Mas, a parte disso, eles são instruídos. Se eles aprendem algo, aproveita aquilo que eles aprendem, repassa com ele na semana. É uma forma de você fazer um discipulado com seu filho. É uma forma de fazer aquilo ficar fixo na cabeça dele. Do nada, eu estava conversando com o Mateus, ele fez, papai, Isaqueu subiu na árvore. Subiu na árvore, tá bom. Mas do nada, ele estava assistindo um desenho, ele lembrou que Isaqueu subiu na árvore. E aí, obviamente, aproveitei a deixa para saber se ele entendeu mesmo do assunto. Falar de Jesus não pode ser só uma pauta dominical. Precisa ser realmente assunto do dia a dia. E óbvio, falar de Jesus não é falar de religião. Não é falar de usos e costumes. O simples fato de replicarmos uma boa ação, uma mentalidade positiva, realmente ter um bom projeto, um bom plano, isso também é falar de Jesus indiretamente. É uma postura realmente de uma família vencedora. Família que só fala de Deus na igreja já confundiu a língua dentro de casa há muito tempo. Não faz sentido. Já não é mais uma só língua. Porque tem uma linguagem cristã no domingo e o resto da semana são várias outras coisas. Eu sei que a vida aqui não é fácil, gente. Tem o cansaço, alguns têm 2 empregos, a distância, é a criança que cresce sem o contato com os avós, da forma que a gente talvez cresceu, é irmão longe, irmã longe, enfim. Mas, em meio a tudo isso, gente, Deus realmente está te chamando para a gente voltar para uma só língua. É um tempo realmente de voltar para uma só língua, a língua do reino, é a língua do altar, é a língua do evangelho. E com isso eu peço para que a igreja se coloque de pé, em nome de Jesus. E eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor subir aqui, por favor.
que Babel não caiu porque faltou tijolo, ou porque faltou mão de obra. Pelo contrário, eles tinham tijolo, eles tinham mão de obra, eles tinham quem comandava. Babel caiu porque começou a falar uma língua própria, uma língua que eles criaram, ao invés da língua de Deus. Eu sei que atualmente é difícil. Do nada as crianças chegam e se servem, a gente nem sabe o que é. Eles criaram uma língua deles. Mas existe uma linguagem que é a linguagem universal. É a linguagem do reino. Independente se seu filho fala ou não se serve, a linguagem do reino é para todos. A gente realmente precisa falar a língua de Deus. A língua de Deus dentro da nossa casa. A pergunta que fica hoje para todos nós, realmente, na sua casa, no seu casamento, enfim, no seu ministério, para a vida no modo geral aqui na Itália, é: qual é a língua que você tem falado ultimamente? Seja sincero com você mesmo. É a língua do orgulho ou é a língua da humildade? Existe muito orgulho dentro de nós. Pessoas passando necessidade e não tem coragem de pedir. Seja humilde, fala: poxa, eu estou passando dificuldade, você pode me ajudar? Você, como um adulto, se você ouviu esse pedido de ajuda, não posso ajudar, mas eu conheço quem pode. Ou posso ajudar, vamos lá que eu te ajudo. Qual é a linguagem que você tem falado? Se a gente fala uma só língua, imagina se todo mundo consegue ajudar uma família que está precisando. Ou se todo mundo se une para ajudar uma única família que está precisando. Poxa, isso seria fantástico. Existem pessoas, mais perto do que você imagina, que está precisando de coisas básicas. Só que a gente, infelizmente, não fala essa linguagem. A gente fala a língua de olhar para o próprio umbigo. A gente precisa entender, a sua língua, ela disputa ou é uma língua realmente de submissão? Existem famílias disputando quem tem mais ou menos autoridade dentro de casa. A gente precisa entender que toda torre que o homem constrói sozinho desaba. E todo altar que uma família constrói unida permanece. Não é benéfico uma família construir uma torre, mas com certeza vai permanecer para sempre uma família que constrói um altar. E hoje realmente eu quero convidar famílias a fazer um pacto. Pastor, misericórdia. Pacto não é da concorrência? Não. Um pacto é um acordo. Um acordo. Vamos deixar o acordo ficar melhor. Te convido a fazer um acordo com a sua casa. Hoje, os homens aí que são aqueles que vão ditar a missão, junta a família aí, ó. Fala, ó, a missão agora é essa. Todos vamos falar a mesma língua. A partir de hoje, todos falaremos a mesma linguagem. Falaremos a língua do reino. Qual que é a língua do reino? É perder para ganhar. É morrer para viver. É dividir para multiplicar. Essa é a língua do reino. É confuso para o homem, mas é feito proposital para trazer essa confusão mesmo. A gente precisa ter essa mentalidade. A partir de hoje, chega na sua casa e fala, ó, a partir de hoje, essa casa tem uma linguagem só. A linguagem de Cristo. A linguagem do Evangelho. A língua do reino de Deus. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, os planos que vocês tiverem não vão ser impossíveis. Ah, mas pastor, parece que é impossível. Muda a linguagem. Muda a linguagem que a gente muda a rota. Às vezes a gente fica perdido e fala, poxa, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, parece que nada dá certo, parece que nada flui, parece que as coisas não dão certo. A linguagem está errada. Volta a falar a linguagem do reino. Volta em unidade com a família, como aconteceu em Atos 2, lá em Pentecoste. Unânimes, na mesma linguagem, pode ter certeza que vai mudar. Assuma, pai, o seu lugar de sacerdote. Mãe, assuma o seu lugar de sabedoria. Mulher, assuma o seu lugar de sabedoria. A mulher é como a bússola. Ela vai dar o destino. Você sabia que não é o leão que caça, né? É a leoa. É a leoa que fala, ó, aquela presa ali é boa. O leão, ele só... E isso porque é ele que dá a missão, né? É assim na nossa vida. Realmente a mulher, ela traz o equilíbrio para dentro de casa. Filhos, honrem os pais de vocês. No momento certo, vocês vão ter uma família
E vocês vão conseguir passar isso para os seus filhos de uma forma leve. Parentes, abençoe seus parentes de fora. Não tente administrar a casa que você não foi convidado para administrar. Realmente a gente precisa agarrar naquilo que é mais importante, o mais essencial. E hoje eu não vou fazer apelo, nem nada de diferente, mas eu queria que realmente vocês que estivessem em família se unissem para pensar: será que a gente está falando a mesma linguagem? Será que a gente perdeu aí um pouco da essência? Isso eu falo em todos os aspectos. Talvez você veio parar aqui nessa igreja porque seu filho viu na internet. Talvez você veio parar, aconteceu várias vezes. Mas a família está vindo em unidade, com vontade, realmente servir o Senhor? Talvez é o momento de sentar e ter uma conversa franca quanto a isso. A família já veio inteira para a Europa, mas pastor, agora já é tarde, já estamos aqui. Nunca é tarde. Talvez é o momento de sentar e perguntar: vocês se sentem bem aqui? Vocês gostam daqui? Vocês gostam dessa casa? Gostam desse ambiente? Aí o homem já, a tendência do homem é pensar: é óbvio que eles vão falar que não. Eles querem uma casa com piscina, eles querem uma casa no lago. Só que aí é o momento de ajustar a rota. Aí é o tempo da gente se unir. Falar: então é verdade, a gente quer algo melhor, algo diferente. Em unidade, vamos construir algo para que isso aconteça. Vamos pensar num plano, num objetivo para que isso dê certo. Só que no meio do caminho, vão surgir pessoas precisando de você, precisando de um abraço, precisando de um cuidado. Você nunca vai abandonar a sua família para cuidar de uma outra família. Esteja atento ao movimento. Ah, tem uma irmã na igreja precisando de ajuda, então eu não vou ajudar, mas a minha esposa vai. Ou a minha família inteira vai estar disposta a ajudar. O Mateus e agora a Manuela, obviamente, eles vivem o ministério mesmo sem querer. Está na casa de um monte de gente, vem para a igreja várias vezes na semana. Antes o Mateus falava: de novo igreja? É sempre igreja, tudo igreja. Com o tempo ele foi entendendo. Talvez ele não entenda 100%, mas ele pegou amor por isso. Porque a linguagem em casa mudou também. Isso não é novidade para ninguém. Vocês sabem que a pastora teve por muito tempo um bloqueio quanto ao ministério. Ela não queria, eu também não queria, mas eu aceitei muito mais fácil do que ela. Só que chegou um momento que essa linguagem precisou ser mudada. Porque eu um dia falei lá atrás: olha, a partir de hoje a gente não fala mais não para Deus. Mas eu não falei com ela antes. Eu simplesmente decidi, essa era a minha missão. E ela, obviamente, como uma esposa submissa, veio junto comigo nessa missão. Só que isso fez mal para ela. Então é tempo de homens sentarem com suas esposas e falar: ó, a missão que eu tenho na minha mente é essa. Os planos que eu tenho são esses. O que você acha? Quando a esposa falar, entenda que ela está sendo a sabedoria. Ela não está chutando os seus planos. Ela não está pisando no seu castelinho de areia. Ela está sendo sábia. Ah, mas eu não vejo ela como uma mulher sábia. Então peça para que o Espírito Santo transforme o teu coração. Peça para que o Espírito Santo te mostre que realmente ali é um time. Homens, vocês precisam decidir. Se a esposa estiver na dúvida: não sei para que lado eu vou, é você que decide, mano. É você, homem, que vai falar: não, beleza, você não sabe o que a gente faz? Então eu sei. Mesmo que você não saiba, você vai orar e o Senhor vai te dar clareza. Mas é o homem que precisa desse caminho. Quantas e quantas vezes tivemos decisões delicadas que eu particularmente eu queria pedir para minha mãe decidir por mim. É óbvio que eu queria, seria mais fácil. Mas não é isso que o Senhor tem para minha vida. A partir do momento que eu decidi começar uma família, a responsabilidade é minha. E para vocês, filhos que estão na casa dos pais, é óbvio que vocês também têm voz. Vocês também podem dar uma opinião. Vocês fazem parte do time. Antes, vocês vão dar continuidade para esse time. Vocês vão levar um sobrenome. Vocês vão continuar um legado. Por isso que é tão importante. Por isso que quando o Senhor me trouxe essa mensagem, eu relutei. Porque eu falei: poxa, eu sei que é muito família, mas eu sei também que não é a realidade de muita gente. Mas o Senhor falou: penso eu. Só faz o seu papel, o resto deixa comigo.
A tendência minha aqui, quando eu vou preparar algo, é porque eu conheço a história da maior parte das pessoas, talvez de todo mundo. E aí eu começo a pensar em como eu posso resolver o problema dessas pessoas numa mensagem. E aí quando eu entrei nessa discussão com o Senhor, Ele falou, é dessa forma que você vai resolver os problemas. Fazendo todos falarem a mesma linguagem. Porque se todo mundo fala a mesma linguagem, não tem mais confusão dentro de uma casa. Quando eu falo de confusão, eu não falo de briga por uma toalha molhada na cama. Quando eu falo de confusão, eu falo sobre realmente uma confusão de projeto. Um homem não sabe se quer comprar um carro ou se quer comprar uma bicicleta. Não sabe qual que é a importância, o que mudaria. Existem casas que têm problemas, sim, porque o homem não gosta de ir no supermercado e a mulher gosta. E aí entra em conflito por isso. Se falar a mesma linguagem, fala, vai você no supermercado, eu fico com a parte de guardar as coisas no armário. Existem coisas que vão ser resolvidas de uma forma muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente espera uma mágica de Deus. E essa mágica não vai acontecer, porque requer uma mudança de linguagem. Requer uma mudança de postura. Requer um olhar para dentro de uma forma mais profunda, mais bonita. Realmente com o amor que a Bíblia nos ensina a amar. É um amor que tudo suporta, um amor que tudo supera, um amor realmente que aguenta firme muitas coisas. Eu acredito que as famílias que começaram aqui, começaram por amor. Elas estão embasadas no amor. Então não faz sentido espanar, não faz sentido romper laços por coisas tão banais. A gente realmente precisa ajustar a rota. É falar realmente a mesma linguagem. Entendam que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Marido, você tem papel de marido, você não tem papel de filho mais. Acabou essa parte. Não faz sentido você decidir o futuro da tua casa, da tua vida, da tua família, por causa da tua mãe. Esposas, a mesma coisa. Filhos, vocês têm pais, mas vocês também têm um plano além dessa vida com os pais. Coloque eles dentro desse plano. Eu já errei muito quanto a isso. Por saber que às vezes eu era olhado de uma forma diferente, eu simplesmente criava meus projetos, os meus planos. Quando dava certo, pronto, eu apresentava. Não é que seja uma coisa errada, mas se tratando de família, não é saudável. Os meus pais souberam que eu ia noivar no dia que a gente falou, olha, esse aqui é o convite do nosso noivado. Eles nem souberam o que ia acontecer. Os meus pais souberam do casamento da mesma forma, quando já estava tudo basicamente organizado, para que eles participassem. Isso não é benéfico, filhos, isso não é benéfico. Não é saudável. Inclua os seus pais nos projetos, porque eles já viveram muita coisa. Às vezes a gente olha os discursos de pai como se fosse uma coisa chata. Não, mas isso aí não acontece, não vai acontecer comigo, isso daí, imagina. Mas eles já passaram por tudo o que vocês estão passando. É importante um conselho paterno, um conselho materno. Talvez você não vai acatar, porque o seu sonho requer uma outra coisa. E às vezes Deus te deu uma visão diferente. E está tudo bem. Honre seu pai e sua mãe da mesma forma. Mas mostre para eles que o Senhor te deu uma visão. O Senhor te deu uma direção. A minha mãe até pouco tempo atrás falava, filho, volta para o Brasil. O que vocês estão fazendo aí? Voltem para cá. Só que o que o Senhor colocou no meu coração, a visão que Ele me deu, Ele deu para mim. Cabe a mim sustentar. Não sou eu que tenho que fazer ela ver a minha visão. Eu só tenho que sustentar o que o Senhor me entregou. Então, filhos, se vocês têm um plano, um projeto, um sonho, o Senhor colocou algo no seu coração, segue firme. Coloque os pais dentro do sonho, apresenta para eles, mas segue mostrando que aquilo é uma realidade. Isso é muito importante. Estejam unidos. E pais, para finalizar, sempre, mesmo que não estejam de acordo, orem para um suporte emocional pelos filhos. Ah, mas eu não concordo, meu filho quer ir para os Estados Unidos, eu não concordo. Mas seja suporte. Porque você querendo ou não, vai chegar um momento que eles vão. Vai chegar um momento que eles vão decidir seguir. E não espere eles não quererem mais conversar para tentar voltar atrás do tempo perdido. É tempo de hoje realmente. Talvez vocês nunca tiveram essa conversa. Existem famílias que têm vergonhas de ter essas conversas. Hoje talvez seja o dia de quebrar isso. Chega em casa hoje, mais tarde. Mais tarde porque vai ter festa hoje. Então chega mais tarde. Chega lá mais tarde, senta na mesa e fala, gente, ó,
vamos decidir aqui quais são os próximos passos. Quais são os próximos 3 anos da nossa casa, os próximos 5, os próximos 15. Eu tenho certeza que tudo isso vai trazer clareza, uma mesma linguagem, e automaticamente vai trazer muita prosperidade para a nossa casa. Se trouxer prosperidade para a sua casa, automaticamente a igreja ganha. Eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Estou falando que pessoas saudáveis fazem o ambiente ficar saudável. E eu já falei para vocês o poder do ambiente. O ambiente saudável impulsiona pessoas a terem decisões saudáveis. Um ambiente saudável, ele acontece com uma linguagem bem falada, uma linguagem bem determinada. E automaticamente com uma única linguagem, a linguagem do reino. Amém? Nesse momento, unam-se vocês, familiares, que já estou vendo que já está unido. Mas realmente orem. Orem pelos planos da família. Orem pelos projetos da família. Abençoem os relacionamentos dos seus filhos futuros. Mesmo que ainda não tenha, abençoe. Com muita dor no coração, eu já abençoo e oro pelo marido da minha filha. Com dor no coração, mas eu prefiro que seja assim. É melhor a gente preparar o caminho. Não vai acontecer nada de extraordinário. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não vai ser nada demais. Mas realmente, façam um voto com Deus e com a sua família. Se vocês quiserem conversar entre vocês alguma coisa, breve, negociar alguma coisa breve, façam. Mas de verdade, uma coisa que vocês precisam determinar é que a partir de hoje, a linguagem da casa é uma só. Não existe mais divisão de linguagem. Não existe mais cada um fala uma coisa, cada um vive uma coisa. É um projeto único, é uma família única. Para vocês que talvez não tenham família aqui, não tem pais ou esposa, enfim, vocês têm uma família espiritual, que é tão importante quanto uma família física. Hoje você pode decidir falar uma única linguagem com a família espiritual e já determinar que futuramente você vai falar a linguagem da tua família. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Eu quero crer e já profetizo que essas famílias falarão uma única linguagem. Vai ser uma mesma linguagem, um mesmo projeto, uma mesma decisão, uma mesma direção. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo, Pai, pessoas que terão realmente uma responsabilidade diferente. Deus, eu profetizo que os homens vão assumir a responsabilidade e o papel de homem. As mulheres vão assumir a responsabilidade e o papel da mulher. Os filhos vão assumir a responsabilidade e o papel de filhos. Pai, eu profetizo que a linguagem falada aqui vai ser a linguagem realmente do reino de Deus. Uma linguagem real, uma linguagem saudável. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que o Senhor abra os ouvidos. Talvez as famílias que não conseguiam ter entendimento, as famílias que não conseguiam se entender, hoje, em nome de Jesus, seja quebrado toda tentativa de confusão de Satanás. Em nome de Jesus, seja quebrado toda tentativa de planejamento de Satanás. Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, sobre os intrusos das famílias. Pessoas que tentam administrar uma família que não foi convidada a administrar. Senhor, dê autoridade para os homens das casas se posicionarem e dizerem: aqui quem administra sou eu. Senhor, em nome de Jesus, encha esses homens realmente com a autoridade do reino de Deus. Eu profetizo homens viris que realmente tenham postura de homem, autoridade de homem, que realmente vai falar como um homem. Eu profetizo mulheres realmente idôneas, sábias, que realmente terão postura de mulher que ora, de mulher que cuida. Eu profetizo bom ânimo, eu profetizo alegria, eu profetizo realmente o fruto do Espírito dentro das casas, Pai. Não permita, Senhor, com que Satanás administre as mentes aqui. Deus, sabemos que o que precisa para destruir uma família é uma linguagem deturpada. Então, em nome de Jesus, não permita com que as línguas aqui sejam deturpadas. Eu profetizo, Pai, que talvez as pessoas que estejam confusas na linguagem, ainda hoje, terão clareza dos projetos, terão clareza dos sonhos, terão clareza dos direcionamentos, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo famílias unidas. Eu profetizo famílias fortes.
nome de Jesus, Pai, pelas famílias que estão a um fio, ou estiveram a um fio, de se separarem, de se destruir, eu profetizo, Pai, que o Senhor venha com aquele cordão de 3 dobras e una novamente. Eu profetizo uma nova aliança. Eu profetizo um novo momento, um novo caminho, Pai. Mas uma mesma linguagem. Em nome de Jesus, cuide de cada um aqui, Senhor. Traga um avivamento dentro das casas, Pai. O avivamento é individual e depois passa a ser coletivo. Então eu peço, Pai, aviva as casas. Aviva os planos dentro das casas. Aviva os sonhos dentro das casas. Aviva os objetivos, Pai. Traga clareza nos objetivos. Traga clareza na linguagem. Clareza na comunicação. E que em nome de Jesus, Pai, ninguém aqui mais seja confuso, Deus. Não deixe Satanás confundir as mentes, confundir o caminho e confundir a rota. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Gente, ficou muito claro. Amém? Ficou muito claro que a prosperidade vai além de um emprego melhor. Vale muito mais uma boa comunicação dentro de casa. Eu quero crer realmente, em nome de Jesus, que os próximos meses da sua vida realmente serão meses extraordinários. Não estou falando isso para trazer uma frasezinha de efeito, não. Estou falando porque realmente a rota será recalculada a partir do momento que a linguagem é modificada. Amém? Que vocês realmente saiam daqui com essa intenção única e exclusiva de falar uma mesma linguagem. Desde uma simples decisão de onde congregar, até a decisão, que não é tão simples também, tá? Até a decisão de onde morar, qual país, qual o próximo passo. Que seja decidido em família. Que seja realmente construído em família esse caminho. Que isso realmente vai trazer uma nova linguagem, um novo caminho. Amém?